Olá, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas, o meu nome é Ana Luz e hoje eu vou falar das minhas últimas leituras e talvez eu entre aí em um terreno um tanto quanto perigoso, porque eu acho que eu vou falar mal de um livro que todo mundo ama. Mas antes de mais nada, é claro que eu convido você a se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Há muito tempo eu não peço isso, só que eu percebo que quando eu não peço as pessoas não fazem e aí eu demoro muito a crescer aqui, principalmente porque o YouTube tem me derrubado desde que eu parei uma época, enfim, toda vez eu vou falar isso. Então também convido você a dar um like para ajudar, né, porque, enfim, ajuda. E também, se você ainda não tiver respondido um formulário com 2 perguntas muito simples, eu vou deixar aqui o link. Fique convidada a fazer essas 3 coisas para me ajudar a crescer aqui no canal. Mas bora lá então falar das minhas últimas leituras e espero que vocês não fiquem chateados. Pois muito que bem, então o livro que tenho aí um receio de falar sobre é Trono de Vidro, esse livro que é super amado, né, porque é da Sarah J. Maas ou Sarah J. dependendo aí do seu nível de afinidade com a autora. Então, né, eu li. Antes de mais nada, eu vou adiantar que eu dei 4 estrelas no Scoob, mas foi 4 estrelas porque eu tava sem celular, né, então acabou que eu queria dar, na verdade, 3 estrelas e meia. Só que no navegador do computador não dá pra dar nota quebrada, então eu arredondei pra 4. Quando, na verdade, pensando agora, eu deveria ter arredondado para 3. Mas, enfim, eu acho que eu tava muito generosa, não sei o que aconteceu. Então, sobre o que é, né? Tronos de Vidro, que é um livro sobre essa moça, que ela deveria ter cabelos dourados e não platinados, mas tudo bem. E o nome dela, eu não sei nem pronunciar, porque a gente tá aqui num livro de fantasia, então é um reino diferente, né? Então ela tem um nome que tem uma pronúncia aí nesse reino, mas que no nosso mundo não sei dizer. Eu já vi gente chamando ela de Selena, outras de Selaena ou de Silena. Eu vou, acho que falar Silena. Não sei se tá certo, mas enfim, também sou autora pra saber. Então, essa moça, que é a Silena, ela é uma assassina. Ela tá presa no início do livro, em uma prisão horrorosa, onde muita gente não aguenta, né? Não sobrevive por muito tempo. Ela é, na verdade, a maior assassina desse reino, embora seja uma identidade secreta, sabe? É tipo Batman, todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe quem é. Então, é o caso dessa moça aqui, e ela tá presa pagando pelos pecados dela, porque ela foi capturada em uma traição, até que chegam 2 figuras ali, que é, no caso, o príncipe desse reino, que ela odeia, e um guarda, muito importante aí, e convidam ela a participar de um torneio onde ela seria, assim, ela teria uma grande chance de, se ganhasse, ela poderia ter liberdade, ela ganharia o torneio, depois ela serviria algum tempo ali nesse reino, algum tempinho, tipo uns 4 anos, se não me engano, e depois ela teria a tão sonhada liberdade. E considerando que ela não tinha nem que estar presa, né, que ela não queria estar presa, ela aceita essa oportunidade. E assim, por que eu não gostei tanto? Eu entendo que muita gente goste desse livro, assim, é uma fantasia, né? Então, a gente tem meio que fases dos lançamentos. Eu sou da geração ali dos anos 2000 que se tornou, de fato, leitora com Harry Potter. Nos anos 2010, teve a geração da galera de Percy Jackson, de Crepúsculo, e nos anos 2020, o grande hype é Sarah J. Maas com Trono de Vidro. Na verdade, também tem a Cotar, né, que é Corte de Tronos e Espinhos... Não, Corte de Espinhos e Rosas. Mas não acho que seja uma literatura própria para quem tá começando a ser leitor ali no início, né, da sua adolescência, por motivo de que é um livro hot, dizem, né? Nunca li, tô aqui falando e nem sei sobre o que se trata direito, porque, enfim, eu sou o quê? Hipócrita. Mas é real, não é um livro muito apropriado, né? Eu vi que a censura dele normalmente é para 16 anos, mas pessoas de 12 leem, porque não há nada indicando isso na capa, então olha aí onde mora o perigo. Mas enfim, não estamos falando de Acotar, estamos falando de Trono de Vidro. E por que eu não gostei? Bom, primeiro que eu não me interessei pela rotina ali dela, naquela corte e tudo mais, e pelo próprio desenvolvimento entre os personagens, porque assim, fica claro já que é um triângulo amoroso que a gente vai ter ao longo da série, embora aqui a gente só tenha uma aproximação entre a Silena e o príncipe, que eu acho que é Dorian, o nome. E é uma coisa meio insta-love, sabe? Tipo, eles não se conhecem direito, mas eles têm logo aquela atração, aquele frisson e tal de início, porque sempre é assim, livro adolescente. Então, assim, basicamente, rola primeiro uma atração física, né? Ela acha ele atraente, ele acha atraente também. E aí é uma conversa tipo, você gosta de ler? Vou te emprestar uns livros. E pronto, o amor se fez. E eu achei que faltou um aprofundamento. Claro que eu tô falando de um primeiro livro de uma série de, sei lá, 8 volumes, e tem livro que, se não me engano, tem mais de 1000 páginas, então é uma coisa que vai progredindo, mas eu achei, tipo, muito básico, sabe? Enfim, eu não sou mais o público-alvo desse tipo de livro, então eu entendo que eu não gostei porque eu, enfim, já li outras coisas mais complexas, aí quando eu me deparo com uma coisa mais simples, acaba que, devido à carga, eu não vai gostar, né? Entendo isso. E o outro lado desse triângulo amoroso é o guarda, né? Que de início fica meio
uma dúvida se ele tá protegendo a Celaena ou se, na verdade, ele tá a protegendo do mundo ali. Enfim, o interessante aqui é que, por ser uma competição, é claro que vão ter pessoas querendo derrubar a Celaena e, enfim, ela também tem que dar o seu jeito de sobreviver. Até que chega um momento em que coisas acontecem e competidores começam a morrer. Então ela fica ali meio que, o que vai acontecer? Vão tentar me matar? Eu tenho que descobrir o que tá acontecendo? Como é que é a história? O interessante aqui é que começa a entrar um elemento mágico. Esse aqui é um reino em que é proibido o uso de magia. Inclusive me lembra, né, um outro livro com temática semelhante que eu também já li, chamado Estudos sobre o Veneno, que é uma moça que tá presa, aí ela ganha liberdade, fica sob um comando de um oficial, e porque ela tem uma missão a cumprir ali naquele reino, e também é um reino onde é proibido o uso de magia. Eu sei que talvez não seja tão justo assim a comparação, esse é um livro mais antigo, se não me engano é de 2008, 2007, mas eu entendo que é um hype do momento, assim como teve o hype do Crepúsculo, que é só livros de vampiro, aí teve o hype de não sei o quê, aí aqui a gente tem o hype de fantasias com protagonistas femininas fortes. Então é um fruto, né, de uma época, e isso existe ao longo de toda a história da literatura, né, tanto que a gente tem as escolas literárias e tudo mais. Só que, assim, eu não gostei, tá? Quer dizer, eu não odiei, só não amei, porque é isso, sabe? Eu achei uma construção de universo que poderia, sabe, ser muito mais desenvolvida, mas não me atraiu. É claro que pode ter sido feito isso nos outros 8 livros, mas se eu não conseguir ficar presa nem no primeiro, por que eu vou ler o resto? Então é isso, no fim eu dei 3,5 estrelas e talvez eu esteja dando muita justificativa pra dizer que eu não amei o livro. É um terreno perigoso, né? Porque Sarah J. Maas, ou é Sarah J. Maas mesmo, ou é Sarah Jamais. E aí, né, a galera é meio eufórica. Tenho medo de falar sobre livros de um público adolescente, porque adolescente é sempre muito raivoso no Twitter, né? Ainda bem que aqui não é Twitter, aqui é YouTube. Outro livro que eu também li recentemente foi A Ilha do Dr. Moreau, que eu li, na verdade eu ouvi, né, por audiobook, que inclusive está aqui no YouTube. Provavelmente tá de forma ilegal, alguém upou, e aí eu fui lá e ouvi um track legal. Acontece. Mas eu vou deixar também aqui pra vocês, e é por sua conta e risco, o link tá aqui embaixo na descrição, enfim. E sobre o que é, né, esse livro? Basicamente a gente tem aqui uma ficção científica escrita no período vitoriano. O H.G. Wells, ele foi dali do finalzinho do século XIX, e eu vejo assim uma clara, na verdade não só eu vejo, todo mundo vê uma clara referência a Mary Shelley, né, com Frankenstein, que basicamente acredita-se que seja o primeiro livro de ficção científica da história. Eu também vejo um pouquinho de influência de As Viagens de Gulliver, apesar de eu nunca ter lido esse livro, mas eu sei da história porque eu fiz um curso de literatura inglesa, e aí o livro foi debatido, eu não tinha lido o livro, então eu peguei todos os spoilers possíveis, acontece. E também vejo muito de Thomas Hobbes, sabe aquela história de que todo ser humano é selvagem por natureza e que alguém tem que estar ali no controle, a gente cede um pouquinho da nossa liberdade, no caso para o Estado, para que a gente não lute um contra o outro e tudo vire o caos e tudo vire guerra. Eu identifiquei um pouquinho disso aqui, mas bora lá, sobre o que é a história. A gente tem então um romance epistolar, no caso, pelo que eu lembro, né, porque foi audiobook, são cartas encontradas pelo sobrinho do protagonista e ele, enfim, publica, se eu não me engano, não lembro direito, sinceramente. Então, nessas cartas, esse rapaz conta a aventura dele na ilha do Dr. Moreau, que ele vai para lá, meio que por acaso, e é uma ilha onde, assim, não tem quase ninguém, né? É uma ilha que é habitada pelo Dr. Moreau, que é uma pessoa altamente excêntrica, é o estereótipo, o arquétipo do cientista maluco, na verdade. E tem o capanga dele, né, que é o Montgomery, que faz as coisas lá pra ele. E o restante da população da ilha é uma galera muito estranha, é uma galera que tem umas características físicas muito estranhas, e de início você não vai sabendo o que é. Eu fui, assim, completamente sem saber nada, então não sabia o que eu iria encontrar. E uma curiosidade é que esse livro que eu ouvi foi uma tradução feita pelo Monteiro Lobato. Então, quando começou a descrever fisicamente as criaturas da ilha, eu comecei a ver um cunho racista, porque, enfim, né, Monteiro Lobato a gente espera o pior. E aí, depois eu vi que o racismo estava só na minha cabeça, que não é por esse caminho, pelo menos isso. Esse livro, ele traz muitas críticas a muitas coisas. Primeiro, sobre a questão da ciência, né, avançando desmedidamente, sem sei lá, um limite definido. Então tem um pouquinho disso, naquela megalomania, né, do Dr. Moreau, ele é um cientista maluco. E até umas coisas meio que lembra também a questão do Frankenstein, é essa própria coisa dele querer ser Deus, sabe? E aí ele até fala uma parte que ele tá avançando, que Deus demorou para criar em milhões de anos, aí não sei o que, não sei o que. Aí ele fala de Deus e depois ele fala de uma coisa que teoricamente não seria nada criacionista, né? Então,
né? Deus não criou tudo em 7 dias? Como assim? Ele não tá falando de Deus? Não entendi. Enfim, ele é maluco, né? Então faz sentido. Porque a gente já estava aqui na ideia também da evolução e tal, a gente tem que compreender o final do século XIX nesse sentido. E outra crítica também que é muito forte é essa questão do neoimperialismo, né? A gente está no final do século XIX, como eu falei, então a Inglaterra estava ali conquistando novos territórios, de certa forma, enfim, estava subjugando outros povos. E meio que a gente começa a perceber isso na ilha também. É um livro muito legal, muito interessante. Óbvio que é uma ficção científica do século XIX. Eu já repeti século XIX umas 40 vezes nesse vídeo. Então, assim, você não vai encontrar uma coisa tipo, wow, mind blow. É uma coisa, assim, mais pro lado da fantasia, né? Porque acontece. O terceiro livro, então, que eu li, que eu tô trazendo aqui, é Horror Story, que eu já mostrei várias vezes aqui, que eu tava lendo, ou então quando eu comprei, porque ele tem um projeto gráfico incrível, eu quis mostrar. Só que a nota mais baixa desse vídeo é desse livro aqui, eu dei 3 estrelas, que eu não gostei do final. Inclusive, quando a leitura estava em andamento, eu cheguei a dizer que eu tava adorando, porque me lembrava aquela vibe do início de Supernatural e tal, que era uma coisa mais descontraída. Então, esse autor, que é o Grady Hendrix, ele não tem muitos livros aqui no Brasil, eu acho que o único que ele tem traduzido é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Ele sempre faz livros de terror, geralmente tem muita referência aos anos 80 e 90, uma coisa mais slasher, né, que é aquele gênero do terror, onde tem, digamos, um assassino e um grupo de pessoas, ele vai matando de um a um. A gente tem isso com Pânico, com Massacre da Serra Elétrica, e enfim, vários outros tipos. Só que eu dei exemplos de vilões que são do mundo real, nada sobrenatural. E aqui, nesse caso, a gente está lidando diretamente com o sobrenatural. Então, nesse livro, a gente tem uma loja que vende artigos de decoração, imobiliário. Seria o que é equivalente a uma Etsy lá fora, se não me engano. Mas a gente não tem uma Etsy no Brasil, então imaginem que é tipo uma Tok-Stock, só que mais organizada. É meio que tem um cenário realmente de uma casa, é tipo um labirinto. Você tem a seção da cozinha, a seção da sala, não sei o que, não sei o que. De dia tudo funciona perfeitamente, mas coisas acontecem à noite, não se sabe o que, porque não é capturado por nenhuma câmera de segurança, que de manhã, quando abrem a loja, tá tudo bagunçado. As coisas estão sujas, estão quebradas, até que chega um momento em que a nossa protagonista, que é uma funcionária assim que não quer nada com a vida, odeia trabalhar ali, ela tá cheia de dívida, inclusive ela tá pedindo transferência para outra loja. Então ela é convidada pelo gerente a vigiar durante uma noite junto com uma outra funcionária, em troca, né, de um bônus ali. Você vai receber tantos dólares se você ficar uma noite aqui e me ajudar a vigiar. E ela aceita porque ela tá enfiada até o talo de dívida, porque ela tá desesperada. Então ela vai, né, dinheiro, ela tá topando tudo. Então, beleza. E todo mundo fica à noite, até que descobrem coisas que acontecem à noite, né, porque eu já falei, né, tem um elemento sobrenatural, e descobrem que havia um prédio antigo. No lugar onde hoje é a loja, havia um prédio antigo onde coisas aconteciam. Então temos aí o quê? Fantasmas. O livro, ele tinha tudo pra me pegar, né? Mas não me pegou. E assim, uma coisa que eu acho bacana é que por ser uma loja, né, de mobiliário, basicamente, tem fotos dos móveis e tal. E à medida que a história vai ficando mais sombria, os móveis, eles vão ficando bizarros, começa a aparecer um monte de coisa de tortura e tal, é muito doido, gostei bastante disso, mas o final não me pegou. Eu gosto de finais abertos, mas não gostei da forma como foi construído aqui. Eu me decepcionei, sabe, porque eu tava muito animada pra ler esse livro, e o final, eu não gostei do final, é isso, não gostei, 3 estrelas e é isso. Outro livro que eu também li ultimamente, e que eu não vou me delongar muito, é Quarto de Despejo, porque eu já fiz uma resenha, vou deixar linkado aqui, caso, né, você queira ver. E esse livro, ele é muito bom. É isso. Infelizmente, ainda nesse ano, eu não dei favorito para nenhum livro, mas esse é o livro, assim, o melhor livro que eu li até então, né? Estamos em junho. Não que eu tenha lido muito, mas esse é o melhor livro que eu li até então. E é um livro de não ficção, escrito pela Carolina Maria de Jesus, que era uma favelada, né? Como diz o título, né? Diário de uma favelada. E ela morava na extinta favela do Canindé, que corresponde ali à margem do Rio Tietê, que foi reconstruída, foi reformulada, enfim. Acabaram com a favela. Mas aí, né, leva a muitas reflexões sobre, beleza, acabou o Canindé, mas e o resto, né, das favelas do Brasil? Esse é um livro que, apesar de ter sido publicado na década de 60, ele é muito atual, principalmente porque a pobreza ainda é uma coisa frequente, é uma coisa comum no Brasil. E, assim, a gente vê hoje, no caso, a Carolina Maria de Jesus, ela precisava catar lixo, às vezes ela tirava comida do lixo, que frigoríficos às vezes descartava, ela tirava algumas partes para comer e dar para os filhos.
E a gente para pra pensar hoje no Brasil, em que até osso, que era uma coisa antigamente descartada, está sendo vendida por conta de crise financeira, e é absurdo. É um livro muito bem escrito, apesar dela não ter estudado por muito tempo. É um livro incrível, ela traz muitas reflexões sobre a vivência dela, sobre o que ela observava, o que acontecia no Brasil, que ela observava das outras pessoas. É um livro realmente é muito bom. Eu tenho receio, né, de dizer que determinado livro é necessário porque entra aquela pergunta, é necessário, mas é necessário para quem, né? Porque, enfim, vai da vivência de cada um. Mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Brasileiro ou não, acho que todo mundo deveria ler pra gente ter uma reflexão sobre a sociedade em que a gente vive, sabe? E sobre o outro. Que apesar de ela falar sobre a realidade dela e da fome que ela sente, a escrita dela não chega a ser pesada. Inclusive, você devora esse livro, ele, apesar de ser não ficção, ele é super fluido, super rápido de ler. Mas é triste quando você olha pra sua realidade e você vê que as pessoas ainda estão em situações semelhantes, sabe? Enfim, é absurdo e a coisa tende a piorar porque, enfim, esse governo... Enfim, eu não vou falar de política aqui, é isso. E o último material que eu vou trazer aqui, que eu li nos últimos meses, é Guarda Lunar, que não é um livro, é um quadrinho. Eu ganhei de presente de um inscrito, que virou meu amigo, que é o dono do Instagram Ciência Literária, que eu vou deixar aqui embaixo. E lá ele fala sobre ficção científica, e nada mais justo do que ele me dar um quadrinho de ficção científica, que é Guarda Lunar do Tom Gold. Então esse quadrinho ele é uma graça, ele tem uma arte muito singela, é super simples, é minimalista, né? Vamos falar de forma artística. Mas sim, é um quadrinho minimalista. E aqui a gente tem a história do Guarda Lunar, que é basicamente esse rapaz aqui da capa. Na verdade, essa é uma história muito simples também na sua narrativa, ela é minimalista em todos os sentidos. Então aqui a gente está em um futuro onde as pessoas elas habitam a Lua e o Guarda Lunar é esse policial que mora na Lua, né, pra averiguar lá tudo que tiver de errado, enfim. Só que nesse futuro a gente não sabe exatamente por que as pessoas foram pra Lua, o que tá fazendo com que elas voltem à Terra, porque a gente tá aqui em um momento em que esse rapaz que sempre sonhou em ser policial, que sempre sonhou em servir na base da Lua, não tem nada pra ele fazer lá, porque as pessoas que foram lá para a Lua já estão voltando para a Terra. Não sei o que aconteceu, não fica claro, mas todo mundo já está evadindo novamente para cá. E aí ele recebe, né, mensagens daqui da Terra, né, que o posto, né, de chefia dele era aqui. Aí ele recebe mensagens tipo, sua taxa, né, de combate ao crime é de 100%, parabéns. Só que é 100% porque não tem nada para ele fazer. Não tem crime, não tem mais ninguém lá. Então, assim, o que ele faz? Ele vai atrás de um cachorro que fugiu porque ele tem que fazer alguma coisa, então ele se oferece. Ou então, um robô saiu do museu e foi andando, ele vai lá e busca esse robô, que são atividades que qualquer pessoa poderia fazer. Então, esse livro ele fala sobre a solidão desse guarda lunar e também sobre quebra de expectativas, né, em relação à própria vida adulta, porque ele projetava uma coisa para o futuro dele e no fim das contas ele estava vivendo uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que até esse quadrinho pode fazer com que muitas pessoas da minha geração se identifiquem, porque é uma coisa que eu vejo, né, eu observo entre quem está na casa dos 20, dos 30, que tem um momento em que não sou feliz com as escolhas que eu fiz, quero mudar tudo, e eu vejo que isso está acontecendo com muita gente, então acho que muita gente vai se identificar por conta de todas as temáticas que esse quadrinho traz. Ele é muito simples, você lê em, sei lá, 25 minutos, 20, porque, assim, até os diálogos são curtíssimos. E as minhas leituras atuais, né, pra dizer que eu tô lendo alguma coisa, apesar de eu quase não estar lendo nada esse ano, bom, eu continuo na minha meta pra ler Os Miseráveis. Da última vez que eu mencionei esse livro, eu tava, tipo, bem aqui. E agora eu tô, tipo, sei lá, bem aqui. É basicamente isso. Tô gostando muito. Porém, chegou no momento muito meloso, tá? Assim, extremamente açucarado, tá? Uma mistura de mel com açúcar. Eu não sou muito romântica, então eu lendo isso, tô entrando num estado de pré-diabetes, porque realmente tá difícil. A gente tá aqui com um casal de jovens apaixonados. Então, assim, num livro romântico, né? Então, assim, tá difícil. Mas, ainda assim, é um livro incrível. Muito provavelmente o Jean Valjean é o meu personagem favorito da literatura até então, porque é um posto bem alto, eu acho. Então, bora ver, né? Eu sei algumas coisas por conta do musical, mas tem, assim, esse livro, ele tem um compilado de 5 livros. Então, tem 5 livros dentro desse livro aqui. E, por exemplo, o livro 3, ele não é nem aparece no musical. Então, não vão lendo isso daqui achando que tudo que acontece no musical é só o livro, porque tem muita coisa aqui, mas muita coisa mesmo. Victor Hugo é um pouco prolixo?
Ele é prolixo, mas a escrita dele não deixa de ser incrível. Outro livrinho que eu também tô lendo, e que é um grande contraste com Os Miseráveis, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livrinho de bolso, super curtinho, menos de 300 páginas. E assim, apesar de ser de bolso, a diagramação é incrível. Essa editora aqui é a Vozes de Bolso, que é da editora Vozes, né? Só que versão de bolso. E esse livro, assim, é incrível, né? É uma releitura. Então, assim, tô amando. Eu sei que tem gente que diz que Memórias Póstumas é um livro difícil. A minha primeira experiência com esse livro foi um audiobook pelo Audible da Amazon. E eu gostei muito do livro, mas eu não gostei muito da narração e tal, é do Rafael Cortez, aquele cara que era do CQC. E assim, eu entendo que as pessoas acham esse livro confuso, porque de início, além do Machado de Assis apresentar pra gente uma leitura muito, sei lá, muito rebuscada, ele fala muito enrolado no início, de fato, é verdade. E também a gente tem uma questão de que ele tá falando do momento dele de morte. Então ele começa a ter umas visões de quando ele ia morrer, e é tipo muita coisa avariada da cabeça, é uma viagem sem fim, quer dizer, tem fim, porque isso dura o quê? As primeiras 30 páginas do livro. Então, assim, releve, se você tem alguma dificuldade para ler esse livro, eu juro pra vocês, eu garanto que depois das 30 primeiras páginas, o estranhamento passa, a história fica, assim, fica incrível, fica maravilhosa. É isso, deem uma chance pra Memórias Póstumas, porque esse início é confuso, mas depois ele vai falando direitinho da vida dele, da infância, da adolescência, primeiros anos de vida adulta. É muito legal, porque assim, o Brás Cubas, ele é um personagem que ele é o protagonista, mas ele não é nada heróico, né? Então, é muito legal e recomendo muito. É claro que eu tô falando de 2 livros aqui que eu já sei pra onde a história encaminha, né? Então é muito mais fácil até a leitura. Então é isso, eu acabei com as minhas mini resenhas, em breve trarei mais, porque eu acho que agora, né, indo pro meio do ano, tô ficando com um gás maior pras leituras, então talvez eu venha com mais combinadinhos aqui de resenhas coletivas pra vocês. Enquanto isso, eu só peço pra vocês se inscreverem no canal, caso ainda não tenham se inscrito, dar um like no vídeo de novo, tô pedindo, sim, estou pedindo de novo, e também responder o formulário que eu criei, que eu vou colocar aqui o link na descrição, falando de novo as mesmas coisas que eu falei de início do vídeo. Falei que Victor Hugo era prolixo, falei quem tá sendo prolixo agora, enfim, é hipocrisia, não é mesmo? Enfim, é isso. Até a próxima e tchau, tchau!